Já tá. Bom, pessoal, boa noite. Agradecemos a presença de todos vocês aqui. Estamos vendo aqui a Jusceline, Luiz Felipe, várias pessoas já entrando no chat, conversando com a gente. Agradecemos e gostaríamos de solicitar sempre a presença, toda quarta-feira, na nossa reunião virtual, e a participação. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, que aí a gente vai, no final, repassar essas dúvidas para a Meire. Ela vai passar os seus conhecimentos também. Bom, para a gente iniciar, primeiramente eu gostaria, então, de lembrar a todos que nós devemos colocar nosso copo de água para fluidificar, e, além disso, a gente manter a concentração e prestarmos bem atenção às palavras que o nosso mentor está nos passando na noite de hoje. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma leitura de uma mensagem que a gente vai abrir aqui no livro Minutos de Sabedoria, e vamos ouvir essa mensagem com atenção, para que possamos extrair toda a sabedoria que o Senhor vai nos dar neste momento. Página 106. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo. Busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai de toda bondade. Bom, é uma mensagem muito importante no momento que a gente está vivendo, da pandemia e do isolamento social. Sabemos que muitas famílias estão sofrendo nesse momento, com os seus entes queridos se desencarnando, mas nós sabemos que também é um momento necessário para a humanidade. Então, que nesta noite a gente firme o pensamento para que esses corações que estão sofrendo com as perdas dos seus entes queridos sejam acalentados com o nosso amor e com a nossa caridade. Além disso, a gente pede para que todos nós, seres humanos, tenhamos conhecimento e sabedoria para passar por esse momento e compreender toda a mensagem que Deus está nos oferecendo. Bom, agora, então, eu vou abrir a palestra e solicitamos que todos estejam atentos para que a Meire, passe seus conhecimentos e, no final, esclareça as nossas dúvidas. Obrigada, Meire, por sua atenção e disponibilidade de estar conosco nessa noite. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite, E boa noite a todos. Parabenizo ao GEFRACAN, pela iniciativa das palestras online. As nossas reuniões estão voltando de uma forma diferente, mas, graças a Deus, estão voltando. Pela persistência e pela bondade desses irmãos, É sempre bom estarmos juntos, é sempre bom falarmos de Jesus, é sempre bom esse momento de aconchego, O tema do nosso estudo de hoje vai ser dividido. Eu vou falar um pouco sobre um livro, Histórias que Merecem Ser Contadas, e mais um pouco sobre o Covid nos nossos dias, a nossa postura diante dessa pandemia, nossa postura como cristãos, a nossa postura como cristãos conscientes, Eles pediram para eu falar histórias que merecem ser contadas. É este livro que eu escrevi para presentear aos familiares, presentear aos amigos. Por que escrever? Qual o motivo que eu escrevi esse livro? 4 motivos, O primeiro foi quando a gente entra na doutrina, a gente vai escutando os nossos mentores, vai fixando algumas frases. E quando Chico Xavier diz:
não importa, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? E aí a gente vai caminhando, vai participando de reuniões, fazendo cursos, e começa a ver a importância do livre-arbítrio nas nossas vidas, a importância das nossas decisões, e não, a gente começa a ressignificar alguns conceitos que a gente tinha, a gente começa a descartar alguns preconceitos, né? E com essa nova visão, foi surgindo uma luz. O terceiro motivo, que aí chegou a Clara, a nossa primeira neta. E o meu filho e minha nora criaram um e-mail para que a gente mandasse mensagens para ela do dia a dia, acontecimentos, para que quando ela tivesse os 15 anos ela lesse. E eu comecei a escrever e comecei a falar, não, vou ampliar esses textos. Por que não ampliar para toda a família, né? Mas aí ficou um pouco latente essa ideia. Mas a gente começa a perceber que nas reuniões de família, nos encontros, vai escasseando o diálogo, vai predominando o celular. Já não tem, já vai ter, já na ausência da escuta, já não se senta mais numa sala e escuta uma pessoa falar, escuta um idoso. Eu dou graças a Deus porque os meus filhos ainda tiveram, eles foram dessa época e que eles assentavam na sala e escutavam o vovô, escutava a vovó, escutava um tio mais velho. Então, foram escutar as histórias. E nessa análise minha, eu comecei a ver que as histórias estavam se perdendo, estão se perdendo. Então, eu queria contar para a Clara quem foi a avó, a Bisa. E comecei a escrever histórias. Histórias da família. Histórias de superações. Histórias que, depois que a gente começa a entrar na doutrina, tem outra visão. Histórias de perdão. Histórias com muito carinho e com muita gratidão. Esse livro, Histórias que Merecem Ser Contadas, o objetivo dele é homenagear os meus pais. Pessoas humildes que vieram do interior, que lutaram muito. Minha mãe ontem, né? Como ontem foi dia da enfermeira, minha mãe foi enfermeira na Santa Casa. Meu pai, ex-combatente, ele foi na Itália, ele lutou. E as histórias dele são muito ricas, que ele não podia perder. Então, tem um pouquinho da minha mãe, um pouquinho do meu pai, mas são 35 e outras histórias pequenas, simples, mas com muita verdade, e todas elas com muita gratidão. Então, eu agradeço a eles, porque eles têm deixado um imóvel muito simples, num determinado bairro. Então, cada irmão recebeu, depois que vendeu, uma parte. Então, eu disse que a minha parte eu ia reverter nas histórias da vida deles para homenageá-los. Então, gratidão a eles. Então, esse livro não é lançamento. Não teve lançamento, por quê? Eu disse que o lançamento é cada hora que eu encontrar com a pessoa, eu vou entregar, eu vou dar um abraço, falar que a história é um pouquinho da nossa história.
Tem pessoas que ainda não receberam, mesmo dentro da família, porque eu ainda não encontrei. Eu não quero mandar entregar. Eu quero sabe, dar um abraço e falar que é a nossa família. Mas aí, depois que eu comecei a fazer entregar, muitas pessoas, mais assim, mais da minha idade, começaram a ter essa ideia. As histórias da família não podem morrer. Então, algumas já começaram a escrever. Aí fala, eu não sei escrever. Nem, a gente não precisa, a gente tem que pôr a ideia no papel, né? Existe um profissional que corrige, que é o redator, né? Que ajuda a gente. Então, assim, eu lancei a semente, não deixe a história da sua família morrer. São histórias muito ricas, né? Tem algumas histórias, tem da minha sogra, tem um pouco da minha sogra nesse livro, e eu pretendo ainda continuar escrevendo. E é um convite que eu faço nessa Covid. Não tem nada para fazer? E agora? Senta, escreve, pensa, leia, né? Pensa com carinho naquela idosa, aquela tia que mora sozinha. Vamos, sabe, vamos dedicar. Mas escrever? Não, vamos escrever sim, sabe? Vamos voltar. Vamos fazer as composições, que na minha época falava composição, vamos fazer as composições que a professora mandava, né? E depois que eu escrevi, eu fiz uma catarse. Uma catarse. Foi muito bom, sabe? E a minha mãe era uma pessoa, além do tempo, muito sonhadora. O sonho, ela sempre quis escrever um livro, mas não escreveu. Ela fez uma viagem, fez um diário de bordo da viagem que ela foi para o Nordeste. Eu até queria publicar, mas ficou inviável, era grande. Mas eu refiro muito a ela nesse livro, porque as receitinhas dela, era uma mãe brava, mas uma mãe cheia de ética. Minha mãe foi a parteira, foi auxiliar de enfermagem, foi parteira do bairro que a gente morava. A minha mãe fazia parto, mesmo com a condição financeira muito simples. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia, ela não cobrava. Então, essas histórias eu achei que não podia morrer. A história do meu pai não podia morrer também. Meu pai tinha atos heróicos que tinham que ficar guardados, sabe? Um dia ele voltando do serviço, ele viu um bebê boiando no rio. Ele desceu, o bebê já estava sem vida, mas precisou de bombeiros para tirar. Então, são coisas que, não, a vovô fez isso, né? Então, esse livro, Histórias que Merecem Ser Lá com Você, eu vou te entregar. Essa reunião de quarta-feira, o volume de vocês já está reservado, viu? Eu tenho certeza que algumas pessoas já receberam, mas essa semente, torno a reafirmar, comecem a pensar na sua família. Nesse momento, que é um momento de família, comece a valorizar os seus antepassados. Comece a revalorizar os seus avós, seus bisavós. Vamos começar essa corrente de valorização. Quem assiste muito o Andrei Moreira, né, na constelação familiar, quem constela, sabe a importância de nós valorizarmos os nossos antepassados. É muito bom escutar essas histórias, né? E gratidão, eterna gratidão a eles. Depois, se alguém quiser conversar sobre isso, vamos fazer a árvore genealógica das famílias? Vamos buscar cada pessoinha
Vamos saber uma coisinha de cada um? Vamos resgatar isso, né? Não viver no passado, mas resgatar as maravilhas do passado. Enfim, esse era sobre o livro que gostaria de falar, sobre esse livro que está me causando muita alegria, muita satisfação e muita gratidão por eu ter concluído e já consegui entregar para muitos amigos, muitos parentes, né? Estou tendo um retorno maravilhoso, né? Alguém pergunta, mas onde compra? Não é vendido. É um livro que é doado. É um livro que eu quero que vocês conheçam um pouco da minha família. Então, eu estou apresentando para vocês. Ponto. Então, agora nós vamos passar. Não podemos deixar de falar, né, desse momento tão importante. Vamos analisar um pouco desse momento atual do Covid. É um momento muito assim, que a gente, muito assustador. Por quê? Não é só com a gente, é com a humanidade toda. Todos nós estamos correndo o risco de morrer, né? Nós estamos nos escondendo para não sermos infectados, contaminados, né? Então, é um momento que nós temos que pensar com muita seriedade. Mas nós que estudamos a doutrina espírita, graças a Deus, eu sou muito grata a essa doutrina, que me fez entender muitas coisas, né? Esse despertar para o mundo, eu comecei estudando Jesus através de Kardec, do Pentateuco. E hoje a gente percebe que tudo faz parte. Nós que falamos tanto da transição planetária está aí. Está aí nas nossas portas. A gente não estava esperando? Sim, porque a gente falava da transição, mas ela chegou. O mundo não vai ser mais o mesmo depois que tudo passar. Esperamos que seja um mundo mais consciente, que isso sirva para que a gente possa ser uma pessoa melhor, né? E aí a gente começa a estudar e começa a pensar sobre as leis morais. As leis morais, está lá no Livro dos Espíritos, as 10 leis morais. E a gente vai lá na lei, no capítulo 11, que fala da lei de destruição, né? Que faz parte de destruir o que vem falar, né? Kardec fala com a gente da seguinte forma: diante dos acontecimentos do novo coronavírus, é imperioso que estejamos atentos em nossos deveres fundamentais. É necessário cristianizar a humanidade. Cristianizar a humanidade. E agora, esse cristianizar a humanidade, nós temos que trazendo pertinho de nós essa humanidade. E onde que nós estamos agora?
Todos nós, em casa, com a família, né? Então, agora é a hora. A maior caridade começa na família. A maior caridade começa perto da gente. Então, neste momento, é o momento de pregarmos o evangelho que a gente estuda da forma que Francisco de Assis ensinou. Como que Francisco de Assis dizia? Vamos pregar o evangelho 24 horas por dia. Só tinha uma ressalva. De preferência, não usando palavras. Então, nesse novo momento do coronavírus, chegou a hora da gente colocar em prática tudo que a gente estudou. Nós já sabemos que tudo faz parte de um todo, de tudo. As coisas estão exatamente como devem ser. A natureza está agradecendo. As crianças estão sendo mais poupadas. Estão também muito agradecidas porque elas estão recebendo toda aquela atenção que há muito tempo exigiam. Então, é um momento de muita reflexão. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 740, na lei de destruição, questão 740, lei de destruição. A pergunta é, Kardec faz, são os flagelos igualmente provas morais para o homem? Olha, são os flagelos igualmente provas morais para o homem? O que está acontecendo agora é uma prova para nós? Claro. Claro, né? E dentro desses flagelos, tem que desenvolver inteligência. Quando a gente começa a estudar, escutar os grandes pensadores, os historiadores, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, houve um boom na economia, principalmente americana. Muitos medicamentos foram pesquisados e criados, né? Muita coisa aconteceu de criação. O homem pôs a criatividade em funcionamento, né? Antes de começar a palestra, estava conversando com o Alex, e a gente estava falando assim, olha para vocês verem, a gente tinha em casa esse recurso de fazer uma palestra. Mas a gente não usava esse recurso. E por que a gente está usando agora? Né? Porque saímos do comodismo, tivemos que arrumar uma solução. Então, é uma bênção, né? Apesar do início ser um pouco, nossa, e agora? Mas no final dá tudo certo, né? Então, a gente ativa a inteligência. Uma coisa também que a gente vai ativar muito, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo, e como a gente voltou muito, nós estamos dentro do nosso lar, né? Muito perto dos familiares. Para quem está confinado junto, né? Uma das coisas que a gente tem que estar exercitando muito, que a gente pede, né? Devemos pedir, mas pede a paciência, né?
Paciência com a gente mesmo. Paciência em aceitar, né? Paciência porque a gente vai ter que fazer, às vezes, coisas que não fazia nesse momento. Então, a gente exercitar essas, essas, essas peculiaridades que a gente não deixava de lado, né? Outra coisa que Chico Xavier fala, que eu leio, é meu livro de cabeceira. Olha, não sei se vocês vão concordar. Olha, calma. Francisco Cândido Xavier. Calma, né? Olha para ver, abrir ao acaso, olha. Ante as leis da terra, a propriedade pertence ao grupo social ou ao indivíduo, é sempre credora de respeito. Entretanto, perante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração, né? Então, quando Chico Xavier, as obras dele nesse momento, confortam muito o coração da gente, né? Nós precisamos de ter paciência, calma, né? Principalmente as famílias que têm crianças menores, pequenas. Os netos, preencher 24 horas de crianças com menos de 5, 4 anos, não é fácil. É desgastante para os pais, né? Então, a prece nesse momento é muito importante. O acalmar, o respirar, parar um pouco, o tentar dormir melhor, né? Conversar em voz mais baixa. Isso, eu falo, é dentro de em cada famíliazinha. Isso está acontecendo, não é só no meu bairro, na minha cidade, é no mundo quase todo. E dentro desse mundinho que a gente está vivendo, que a gente se recolheu, tentar, que nós também precisamos de ficar atento, o que nós podemos fazer sem nos contaminar, né? Sem sermos imprudentes, o que nós podemos fazer para sermos solidários com alguém ou com alguma situação. Não ficar também totalmente inertes, fechados. Lembrar que nós temos pessoas muito perto da gente, com a situação financeira não tão boa. Lembrar o que a gente pode fazer para ajudar. Um telefonema que a gente pode fazer, né? Dos nossos parentes idosos, dos nossos parentes enfermos. Usar nossas redes sociais, usar os nossos apps para também fazer um contato de ternura, um contato feliz, né? Com quem nesse nosso meio, né? E usar também, outra coisa que a gente precisa de fazer é a criatividade, para preencher o nosso tempo. Quem tem crianças tem que usar muito a criatividade. Eu admiro muito meus 2 filhos. Eles são pais, eles têm os netos, mas assim, eu fico encantada com eles. Como que eles preenchem o tempo dos netinhos, das crianças, de forma tão saudável, tão feliz. Eu reparo que é isso que elas queriam. Nunca mais. Passando esse momento, será que elas vão ter esse tempo todo com os pais? Olha que bom. Elas estão sempre felizes, sempre sorrindo. Nem faz questão de conversar com a gente no áudio. Mas eu acho que a maioria das crianças, né? Quem não quer ficar perto dos pais? Principalmente
as crianças menores, né? Então, usar a criatividade. Quando eu estava falando do livro, que eu disse, vamos contar a história das nossas famílias, vamos escrever, né? Vamos lançar uma cartilha, alguma coisa, um livro, não é difícil, não é tão caro também, quem sabe, né? É criatividade. Agora, não tem nada a fazer, então vai escrever, senta, pega um caderno, escreve, começa a escrever, sem pensar, é criatividade, né? Quais os talentos que você tem? É nessa hora que a gente tem de puxar aquelas coisas da gaveta, livro, ler, estimular a leitura. Gente, quem lê não tem solidão. Quem gosta de ler não se sente sozinho. A leitura é muito boa. Tem leitura, tem livros para todos os gostos, né? Tem releituras também. Todo mundo tem muitos livros em casa, então vamos reler. A gente envolve, né, nesse contexto do livro e preenche o tempo e fica feliz, né? E dentro desse ambiente também doméstico da gente que nós estamos, vamos lembrar da prece. Do culto do Evangelho no lar, uma vez por semana. Vamos um momento de escutar uma música baixinho, né? Vamos fazer o nosso mundo, dentro dessa pandemia, ficar melhor, né? Vamos enfrentar essa pandemia com responsabilidade civil e cristã. Vamos fazer esse enfrentamento. Como que a gente faz esse enfrentamento com essa responsabilidade cristã? Sem negação. Conheço pessoas, isso não sei se vocês conhecem, não, eu vou. Se Deus quiser, eu tenho fé em Deus, comigo não vai acontecer nada. Será? Aí vamos lembrar as palavras de Jesus. Fazei da sua parte, que eu vos ajudarei. Sem imprudência. Vamos obedecer às autoridades civil. Como é a responsabilidade civil? Vamos obedecer às autoridades sanitárias. Vamos seguir orientação da ciência. O que a ciência fala? Quando a gente estuda, a gente fala que é a ciência, né, e espiritualidade. Elas têm que caminhar juntas. Então, se os órgãos, a vigilância, se os órgãos responsáveis falam, gente, vamos usar a máscara, vamos usar álcool gel, vamos chegar e tornar a lavar as mãos, vamos deixar os sapatos. Se a gente faz o contrário, não, comigo não acontece nada. Nós estamos sendo imprudentes, vigilantes, não estamos fazendo a nossa parte. Vamos ser conscientes que nós estamos fazendo o melhor neste momento. Este momento está aí, é fato. Vai passar quando a gente não sabe. Então, dentro desse momento, vamos fazer o melhor. Vamos dar nosso exemplo. Perguntando, a maioria das fraternidades tem o trabalho de doar cestas básicas, tem trabalhos com os assistidos. Como está tudo fechado, vamos procurar uma maneira de ajudar, individualmente.
Não vamos esperar o grupo reunir. E esse ajudar individualmente, às vezes, tem que estar do nosso lado, um vizinho. Às vezes, não precisamos da gente sair tão longe. As dificuldades estão batendo em todas as portas. Então, vamos ficar atentos a isso. Vamos ficar vigilantes, né? E vamos enfrentar sem imprudência, sem medo, com alegria. Põe uma máscara para a gente ir no supermercado, uma farmácia rapidinho, não custa dar um bom dia. Com alegria. Mantendo uma distância, não precisa correr de todo mundo. É só não tocar na mão, mas 1 metro, todos dois, 2 pessoas de máscara, dá para conversar, dá para trocar uma palavrinha, né? E vamos respeitar. Porque se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar ajudando quem está lá na linha de frente, que a gente tem que respeitar. A gente vai estar ajudando os enfermeiros, quando foi dia do enfermeiro, dos enfermeiros, parabéns, já até falei com a Messi, minha mãe também foi enfermeira antes, lá no plano espiritual. Então, assim, vamos fazer a nossa parte sem medo, com disciplina. O que é disciplina? Que tanto fala, André Luiz falou com o Chico, para escrever 400 e tantos livros, você precisa de ter disciplina, disciplina, disciplina. E para nós também passarmos bem nesta pandemia, nós precisamos de disciplina, disciplina, disciplina. Nós precisamos de rotina. Nós precisamos disciplinar a nossa vida. Disciplina é tudo. E humildade. Humildade, humildade, humildade. É nesse momento que a gente percebe que não é dinheiro, que não é... Todos estão no mesmo barco. Então, precisamos de ter muita humildade para passarmos por este momento. E aí, os benefícios. Esse Covid tem algum benefício? Né? Às vezes a gente fala sem termo em plateia, porque na plateia tem, aí a gente vai perguntar se alguém quer falar, né? Então, como a gente não tem o público, tem sim, né? Os benefícios. O principal que eu vejo, eu analisando, o principal benefício é essa intimidade, a elevação da intimidade familiar. Para o bem, né? Mas há uma intimidade, está dando certo? Né? Mas nós que temos, que estudamos, vamos ver que tudo faz parte da família, tudo bom, nós precisamos de ser o pivô do exemplo, né? Família de o confinamento de 2 pessoas, igual nós aqui em casa, ou o confinamento de mais famílias maiores, né? Mas não podemos esquecer também que a gente que tem uma condição melhor pode falar de um confinamento, mas não podemos esquecer das pessoas que moram em comunidades. Às vezes moram 6, 7 pessoas num cômodo. É difícil ter um confinamento saudável. A gente tem que pensar, né? Não falar do nosso mundo, só do nosso mundo indefectível, né? Porque essas comunidades estão sofrendo muito. Não vamos esquecer das nossas comunidades. Elas estão passando por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Às vezes tem postos de saúde fechados, às vezes, né? As doenças,
Tem umas doenças que estão voltando com muita força nessas comunidades, principalmente a tuberculose. Eu estava assistindo uma live do Condé com a Leda Nagli, ela falando que lá no Rio, daqui de Belo Horizonte, ela falando no Rio, na Rocinha, está maior foco da tuberculose. Então, nós temos que pensar também nessa pandemia, nesse meio. Mandar nossas vibrações, se a gente puder, nossa ajuda, né? E um outro benefício também que eu vejo no Covid é o descobrimento, que a gente precisa mais ser do que ter. No meu caso, eu já estou 2 meses confinada, né? Eu não vou normalmente em shopping, não gosto. Mas então, vamos pôr, tem 2 meses que a gente não sai para comprar alguma coisa. Quem gosta de shopping. E tem 2 meses que a gente descobriu que tudo que a gente deixou de comprar não fez falta. Porque hoje em dia, o que faz falta? Comida, né? A saúde. E se a gente abrir o guarda-roupa, a gente tem roupa. Eu, pelo menos, tenho roupa até o dia do meu desencarno. Eu ainda quero desencarnar com 120 anos, né? Então, a gente não precisa. Então, assim, eu tenho que procurar mais ser do que ter. E, assim, vamos pensar como que, passando tudo isso, eu posso preencher o meu tempo longe de compras, longe do consumismo. Será que eu preciso mesmo? Né? Então, é o que cada um também pode pensar. Qual o benefício desse isolamento? Estou convidando a você para pensar. Qual o benefício desse isolamento dentro do meu lar para mim? Né? Então, vamos parar para pensar nesse Covid. Né? E agora, está faltando, porque vai abrir para perguntas, falta 2 minutos, eu quero deixar uma mensagem final. Eu quero deixar uma mensagem para a gente colocar no nosso dia. Eu estou falando, essa mensagem é para mim, que eu estou precisando muito. É para mim. Mas eu quero compartilhar com vocês para a gente colocar no nosso dia a dia. É da calma e silêncio. Calma e silêncio. São 3 premissas. No calor da raiva, mantenha calma. Silencie. Se não ouvimos os 2 lados, vamos manter a calma, vamos silenciar. Se as palavras forem para fofoca, vamos silenciar. E vamos, acima de tudo, pensar no propósito de Deus para a nossa vida nesse momento. É um momento muito rico. E o que eu posso fazer neste momento, como criatura eterna e responsável? Eu agradeço a todos e vamos abrir para alguma pergunta, se alguém tiver. Alex? E estou aqui, a Fábia vai entrar, só um minutinho. Tá. E... Ei, Fábia, conseguiu Oi, voltar? vocês estão me vendo? Não, eu estou no celular agora. Não consegui resolver aqui o computador. Estou no celular aqui.
na internet móvel, né, do telefone. Mas maravilhosa essa palestra, Meire, obrigada. Eu estou Eu que tentando ver agradeço. aqui os comentários. Pode falar, desculpa. Eu que agradeço, Flávia. É sempre bom, né? É sempre bom a gente divulgar a doutrina, é sempre bom a gente estar numa fraternidade falando, é sempre bom. Tem hora da vontade de falar, gente, acorda, né? Vamos pensar diferente, vamos sair da casquinha, né? Muito Sim, obrigada. com certeza. Nós que agradecemos sua disponibilidade, né, de estar aí com a gente hoje e sempre, né? Você sempre está aí com a gente. Obrigada. Agora tem uns comentários aqui, né? A Jusceline falando que esse coronavírus está oferecendo para a gente um período de transformação aos habitantes da Terra, né? Para o adiantamento moral, que é o que a gente vem falando aí, né? Nessas 2 últimas semanas aí, que é a lei de destruição mesmo, nada acontece por acaso, está tudo certo, né? E a gente pode sugerir também, Fábio, a todos que estão assistindo, não agora, ler um pouco mais sobre, ler Kardec, né? Ver as Exatamente. leis morais. Como que a gente vai entender esse momento quando a gente lê as leis morais? Muito ricas, são muito ricas, né? Principalmente a questão, a primeira lei, que é a lei de adoração, é um momento que a gente precisa muito entrar em contato com o divino, com o superior, com Deus, né? A lei do trabalho, essa lei do trabalho, a gente tem que trabalhar muito esse momento, né, Fábio? Exatamente. A lei de destruição, a gente entende, quando a gente lê a lei toda, todas as questões, a gente entende tranquilamente esse momento. Que está tudo certo, né? E logo depois da lei de destruição vem a lei de sociedade, né? Que está interligado e justamente com o que está acontecendo hoje aí no mundo, né? A gente está precisando ficar mais dentro de casa. Na lei de sociedade tem os vínculos familiares, né? É na lei de sociedade. E como que a gente precisa de exercitar essa lei de sociedade na família? Exatamente. Que não é fácil. Porque antes, qualquer coisa, você ficava chateada, vou sair, né? Vai para a rua, verdade. Agora não tem como fugir, né? Ou vai para a sala, ou vai para a cozinha, ou vai para o quarto. Não é? Então, é exercitar a calma, o silêncio, igual na mensagem final que eu pus, silenciar, acalmar, respirar, né? Ou então não tem mais centro, eu vou lá no centro, eu vou lá para o Albino, eu vou lá para o Geflacan, a gente foge, né? Agora a gente tem que ficar dentro da gente, né? Com a gente mesmo, né? Conheça a ti mesmo, né? Exatamente. É uma boa hora, né, Fábio? Excelente momento, né, Meire, da gente fazer mais um trabalhinho de autoconhecimento aí. Então, depois, Fábio, tem mais? Pode falar. Pode falar, Fábio. Oi, parece que a Fábia caiu. Aí, quando eu estava falando, Alex, depois, quem não ganhou, você ganhou histórias que merecem ser contadas? Ainda não. Eu vou deixar lá para a reunião de quarta-feira, até já tinha, quando a Mesa fez o convite de janeiro, eu já separei alguns volumes para a reunião de hoje, já estava agendada, né? Depois, deixa eu voltar tudo ao normal, que os seus já estão guardadinhos aqui, viu? Tá, joia. Obrigado. Alex, quer falar mais alguma coisa? Alex sumiu. Meire, então a gente agradece mais uma vez. Eu vou fazer a prece final, então. E já, mais uma vez, agradecendo e convidando você para estar mais vezes conosco, né? Porque sua fala é do coração e a gente gosta de ouvir. Eu que agradeço. Sim, a gente aceita, nós estamos sempre aceitando os convites. Muito obrigada. Eu te agradeço também. Obrigado. E volte sempre. Isso. Eu quero dar os parabéns aos dois, porque esses tarefeiros que fazem, né, acontecer, acho isso muito importante, né? Vocês são os tarefeiros que fazem acontecer, né? Então, a gente tenta, né? A gente pelo menos tenta, né?
Parabéns, que Deus abençoe. Amém, E que que assim o seja. trabalho de vocês na fraternidade cresça cada dia mais, viu? Fico muito entusiasmado com essa geração nova que a gente que está desbrochando, que a gente vê que aí não vai morrer o nosso movimento, né? E que Não pode, né? De jeito nenhum. e o fruto de vocês, que são as crianças, que cada dia mais sejam presentes na evangelização infantil. Sim. A gente tem que cuidar mesmo dos que estão vindo aí, né? Para eles continuarem o trabalho que a gente está tentando fazer, pelo menos, né? Então, tem um minuto? Eu tenho um minuto? Claro. Claro. O Espiritismo, você sabe por quê? Que ele foi na França, né? Ele surgiu na Sim. França. Uhum. E ele tem uma maior projeção aqui no Brasil. Por que ele não teve essa projeção na França? Você sabe por quê? Não, explica para a Porque gente, na Meire. França é um movimento muito. Hã? Oi? Explica para a gente. Porque ele foi muito grande. Porque Kardec começou na doutrina com 54 anos. Uhum. Então, a turma dele, a turma que frequentava, era muito balzaquiana. Sim, Não tinha crianças. Morreu verdade. todo mundo. Né? Então, assim, essa foi Acabou a o movimento. explicação que eu achei muito interessante. Ainda tem, mas não floresceu porque não tinha sementes, não. Mas nosso Brasil Infelizmente, precisa de ter as sementes para florescer, né? sim, e temos que cultivar, né? E cada vez mais, igual você falou, a gente precisa estudar Kardec, né? Que é a base da doutrina, e para a gente não perder a base, para a gente não perder o que é fundamental Foco, mesmo. o foco, né? Estudar Exatamente. Kardec, analisar Kardec, entender, né? Entender como é que Kardec mostra Jesus para a gente. Sim. Então, eu passei a respeitar, a admirar mais, assim, entender Jesus lendo Kardec. E aí a gente acha que a gente lê o livro e que sabe tudo, mas quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente vê que não sabe nada, né? Devia ser livro de cabeceira. O Exatamente. Evangelho É. e o Livro dos Espíritos. Devia ser livro de cabeceira. Né? Uhum. Eu leio mais que a gente que fala precisa de estar sempre lendo, né? Mas mesmo assim, eu leio muito menos do que eu deveria ler. Mas esse fica o convite, né, Fala? Fica o convite, Isso. o agradecimento, que Jesus nos abençoe e até uma próxima vez. Você vai fazer a prece? Vou fazer a prece final. Pode Tá. continuar aí com a gente. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, a espiritualidade que nos assiste, agradecendo pela palestra, né, da Meire, que ela continue sempre sendo intuída, sempre sendo abençoada mesmo, e continue falando para a gente. A gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje fazendo esse trabalho e aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina e sobre tudo que acontece, né, na nossa vida, no mundo, na Terra, e que a espiritualidade continue com a gente essa semana, nos auxiliando, nos intuindo, dando força, né, sabedoria para a gente passar aí pelas dificuldades aí da vida, né? Com essa quarentena aí não é fácil, mas a gente tem que ter força. Força, calma e fé. Isso. E que assim seja. Assim seja. Até uma próxima vez. Obrigada, Meire. Um abraço. Eu que agradeço, outro.